Dando início à nossa aula aqui sobre hubs, propriamente dito, antes de iniciarmos os conceitos principais sobre o tema, é importante a gente revisar um pouquinho sobre algumas definições e métricas bastante importantes para análise de redes. A primeira delas é a excentricidade, né? Eccentricity, do inglês. A excentricidade, ela vem de um termo em português que é excêntrico, né? Algo excêntrico é algo longe de uma coisa típica. Inclusive, tipicidade é o complemento de excentricidade, né? Do inglês é uma palavra praticamente a tradução bem próxima do português, typicity, né? Aqui a excentricidade ela é definida como a distância máxima é, entre dois pontos. Na verdade, entre um ponto e todos os outros nós no grafo. Por exemplo, vamos pegar aqui o nó A. Vou calcular todas as distâncias do nó A para todos os outros nós na rede. Obviamente, isso em unidades, quando a gente fala distância, a gente está considerando o menor caminho. Qual é o menor caminho do A para o D? Nesse caso aqui é AD, né? Mas, por exemplo, do A para o R, quem é o menor caminho? Então, eu vou calcular esse menor caminho. E vou fazer isso para todos os outros dispositivos partindo de A. Outros, não necessariamente dispositivos, né? Elementos aí no gráfico. Então, o maior menor caminho de A para todos os outros pontos é justamente a excentricidade de A. Nesse caso aqui é 6, né? Então a gente vai ver que já existe essa lógica, ela já está implementada na NetworkX. Tem um método chamado com o próprio nome da métrica, que é a própria excentricidade. Só passa o grafo G. E um dicionário é retornado aqui para a gente. Pois bem, então dessa maneira bem simples a gente consegue saber a excentricidade de todos os nós na rede. Aqui a gente está fazendo um gráfico pintando, na verdade, né? Tem um notebook que reproduz esse código para ficar visivelmente mais fácil de entender. A gente vê que os nós aqui que estão uma cor mais próxima do vermelho, né? Ele tem uma excentricidade maior, né? 6. O A, o B, o C, o R e, e o Q são as maiores excentricidades. Depois vem os nós aqui em amarelo, com possivelmente aqui próximo de 5. Próximo não, valor 5, né? O P, o S e o U, e depois esses aqui. E por fim, os nós que têm uma menor excentricidade, que são menos excêntricos, digamos assim, são os que têm uma cor, um tom de cor mais azulado. De toda forma, essa é uma métrica bem importante, bem interessante, que a gente acaba tirando algumas características da rede, como a tipicidade e a excentricidade, né? Bom, outra métrica que vem da excentricidade é o diâmetro. Quando a gente pega uma analogia, né? A gente pega uma circunferência, né? O diâmetro é duas vezes o raio. A ideia original vem daí. Obviamente, o nosso grafo não necessariamente é uma figura geométrica bonitinha, né? Ele forma, se a gente ligasse aqui os pontos, formaria uma figura geométrica irregular. De toda forma, o diâmetro de uma rede, aí considerando a rede como toda, a excentricidade não, ela é do nó. Mas o diâmetro ela é da estrutura completa. Ela, na verdade, é o maior valor da excentricidade. Então, se a gente pegasse aqui nossa excentricidade, o maior valor que a gente tem é o 6. Então, 6 seria o nosso diâmetro da rede. Isso dá uma ideia de distância entre os nós da rede de uma maneira geral. Isso pode ser uma feature, uma característica da nossa rede. A gente consegue fazer aqui rapidamente uma compreensão de listas, né? Vocês podem ver que está entre colchetes. E a gente consegue interar sobre essa excentricidade, como aqui é um dicionário, né? A gente pode pegar os itens. Então a gente vai pegar a chave, o valor, por isso tem dois valores aqui, ó. O K, ele vai guardar as chaves, o V os valores de cada elemento aqui. E eu posso fazer um se dentro da compreensão de lista para verificar se justamente esse valor é igual ao diâmetro. Se for, eu guardo o valor de K, né? Tá aqui, o valor de K é justamente a chave, né? Então, seria o nome dos nossos vértices no grafo. Então, nesse caso, quem são os nós da rede cuja a excentricidade é igual ao diâmetro?
seria os nós A, B, C, Q e R, que justamente esses nós aqui que estão com uma tonalidade mais em vermelho. Tendendo ao vinho, né? Aqui, ó, indo para o detalhe. Então, esses nós são os nós que têm uma maior excentricidade, ou seja, são os nós que, na verdade, estão no diâmetro da rede. E a gente vai ver que, em particular, esses nós, eles têm um nome na literatura especializada, que é chamado periferia. Então, qual é a periferia da minha rede, do meu grafo? São os nós cuja excentricidade é igual ao diâmetro. Obviamente, eu posso fazer uma compressão de lista ou eu posso chamar uma função, uma linha de código no NetworkX que já vai nos retornar quem são esses nós, de uma maneira muito mais simples, obviamente. Que, como eu já mencionei, seriam esses próprios nós aqui, né? A, B, C, o R e o Q. Bom, então a gente tem a ideia de excentricidade, que é a maior distância de um nó para qualquer outro nó. A gente tem o diâmetro, que é o maior valor da excentricidade no grafo. E tem a periferia do grafo, que são os nós cuja a excentricidade é igual ao diâmetro. Em outras palavras, são os nós que estão mais afastados, né? A periferia é uma ideia que remonta a estar afastado do centro. Nesse caso aqui, a gente vai ver o que é a ideia de centro. Bom, a gente também tem, da mesma forma, a analogia à figura geométrica de um círculo, que vem daí o diâmetro, a gente também tem a ideia do raio. Como o diâmetro é o maior valor da excentricidade, o raio é o menor valor, né? É o seu complemento. Então, dada aqui a excentricidade que a gente já calculou, o raio seria 3, que seria o menor valor aqui da excentricidade. Nesse caso, é o nó L. É o vértice cujo valor é L, né? E observe que essa ideia do raio, do centro, que a gente vai ver, ele realmente aparenta estar no centro, né? No meio aqui do centroide, na verdade, desse grafo, com essa, com esse layout. A gente poderia fazer novamente aqui uma compreensão de lista, identificar quais os nós têm a excentricidade igual ao raio, que é o que a gente faz aqui exatamente. Chegaríamos no nó L, ou como a gente pode chamar uma linha de código, já existe um método implementado, que é o centro. Né? A gente passa o grafo G e vai dizer que o centro é esse elemento. Então, basicamente, são essas métricas iniciais que são bastante importantes, que são informações que a gente consegue extrair da topologia da rede, da forma como os nós estão conectados com outros nós, que é a excentricidade, o diâmetro, o raio e o centro da rede. Né? Tudo isso e a periferia da nossa rede. Então, são informações simples, mas bastante importantes, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. Até lá!